Se eu te dissesse que a única coisa que está impedindo a sua bênção é a sua dúvida, você acreditaria? Você já se perguntou quantas oportunidades perdeu por medo? Quantas portas ficaram fechadas porque você não teve coragem de atravessá-las? O que você faria se soubesse que Deus já preparou um caminho extraordinário para você, mas está esperando apenas um passo de fé da sua parte? Não saia desse vídeo, porque hoje você vai entender que o plano de Deus para você é muito maior do que imagina. E quando isso entrar no seu coração, sua vida nunca mais será a mesma. Quantas vezes você olhou para a sua vida e sentiu que estava andando em círculos? Que tudo o que você planejou, sonhou e lutou parecia estar longe demais? Talvez você esteja se perguntando: será que Deus realmente tem um plano para mim? E se tiver, por que parece tão difícil enxergar esse plano? Se você já pensou nisso, saiba que você não está sozinho. A dúvida é um dos maiores inimigos da fé. Ela paralisa, confunde e faz você questionar se Deus realmente está no controle. Mas aqui está a verdade. O fato de você não ver a promessa se cumprindo agora não significa que Deus não está agindo. Há um tempo certo para todas as coisas, e o seu tempo de vitória já está no calendário de Deus. Hoje vamos explorar juntos como você pode sair desse ciclo de incerteza e aprender a confiar plenamente no plano que Deus tem para você. Vamos falar sobre a raiz da dúvida, sobre as promessas divinas que nunca falham, sobre como o tempo de Deus é perfeito e, principalmente, sobre como você pode viver uma fé inabalável para alcançar tudo aquilo que Ele já determinou para sua vida. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza de que Deus quer falar ao seu coração hoje. A dúvida não surge do nada. Ela tem raízes profundas, muitas vezes cultivadas por experiências passadas, medos e mentiras que aceitamos ao longo da vida. Mas pare e reflita. De onde vem essa voz que insiste em dizer que você não vai conseguir? Desde o princípio, Satanás tem usado a dúvida como uma arma contra a fé. No Jardim do Éden, ele não disse diretamente que Deus estava mentindo. Ele simplesmente plantou a semente da incerteza ao perguntar para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. E assim, com um simples questionamento, ele desviou a humanidade do plano perfeito de Deus. Mas hoje, você vai entender que não precisa mais viver preso à dúvida. Deus já traçou um caminho para você, e sua fé será a chave para abrir as portas que Ele já preparou. Vamos juntos nessa jornada? Então fica comigo, porque o que vem a seguir pode mudar a sua vida para sempre. Hoje, essa mesma estratégia continua funcionando. A dúvida sussurra em nossos ouvidos nos momentos de fraqueza. E se Deus não estiver ouvindo suas orações? E se você não for bom o suficiente? E se nada mudar? Essas perguntas geram medo e o medo paralisa. Mas Deus não nos criou para viver escravos da incerteza. A palavra diz em 2 Timóteo 1:7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se Deus já declarou que você nasceu para vencer, por que você ainda hesita? A resposta pode estar na sua visão limitada. Nós enxergamos apenas o agora, enquanto Deus vê o quadro completo. A dúvida foca no problema, mas a fé foca na promessa. Muitas vezes achamos que não somos dignos de algo maior. Moisés também duvidou. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele respondeu: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. Moisés olhava para suas limitações, mas Deus via seu propósito. E se eu te dissesse
que sua dúvida pode estar atrasando a bênção que Deus já reservou para você? Se Deus te chamou para algo grande, Ele vai te capacitar. Não importa o que dizem sobre você, nem as circunstâncias ao seu redor. O que importa é que Deus já tem um plano traçado e nada pode impedir quem anda pela fé. Então eu te pergunto, até quando você vai deixar a dúvida ditar suas escolhas? Está na hora de vencer essa voz interior que te prende e confiar no Deus que nunca falha. Se Deus prometeu, por que você duvida? Será que Ele não tem poder para cumprir? Ou será que, no fundo, você acredita mais nas criaturas do que no Deus que nunca mentiu? A Bíblia está repleta de promessas feitas e cumpridas por Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números 23, 19. O que Ele fala, Ele faz. O que Ele determina, ninguém pode impedir. Mas muitas vezes, a nossa ansiedade e impaciência nos fazem questionar. Pense na história de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou e nada acontecia. Ele já estava velho, Sara também, e tudo parecia impossível. Mas Deus não esquece suas promessas. Aos 100 anos, Abraão viu o impossível acontecer. Isaque nasceu, cumprindo a palavra de Deus. Gênesis 21, 1 a 2. Agora, olhe para José. Deus lhe deu um sonho grandioso. Ele seria exaltado e governaria sobre muitos. Mas antes disso acontecer, José foi traído, vendido como escravo e preso injustamente. Anos se passaram e parecia que a promessa nunca se cumpriria. Mas Deus não falha. No tempo certo, José saiu da prisão para se tornar governador do Egito. Gênesis 41, 41. E você? Será que está no meio do processo, duvidando se Deus ainda está com você? Será que tem olhado para as dificuldades e pensado que a promessa foi esquecida? A espera não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que Ele está trabalhando nos bastidores. O tempo da promessa não é o nosso tempo, mas isso não significa que ela não vai se cumprir. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas demorou anos até ele ocupar o trono. Moisés recebeu a missão de libertar Israel, mas passou 40 anos no deserto antes de ver a terra prometida. Deus cumpre o que diz, mas Ele também nos prepara no processo. Então, qual promessa Deus fez a você? Você tem fé para continuar acreditando, mesmo sem ver nada acontecendo? Lembre-se, as circunstâncias podem mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Já Isaías 48. Ele já determinou sua vitória, já escreveu sua história e nada pode frustrar os planos dele para sua vida. Você já se sentiu frustrado por esperar algo que nunca chega? Já orou, chorou e se perguntou por que Deus ainda não respondeu? Se sim, você não está sozinho. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência, significa preparo. A Bíblia nos ensina que, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Isso significa que mesmo quando você não entende, Deus tem um tempo exato para cada promessa se cumprir. Olhe para a vida de Noé. Deus disse a ele para construir uma arca porque viria um dilúvio. Noé obedeceu, mas o dilúvio não veio no dia seguinte. Ele esperou 120 anos. Enquanto isso, foi ridicularizado, chamado de louco, mas permaneceu fiel. E no tempo certo, a chuva mostrou que a sua palavra nunca falha. Outro exemplo poderoso é o de Ana. Ela orou anos e anos por um filho. Sentia a dor da espera, mas nunca perdeu a fé. Quando Deus respondeu, ela recebeu não um filho qualquer, mas Samuel,
um dos maiores profetas de Israel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Agora pense em você. Quantas vezes você quis desistir porque não viu nada acontecendo? Quantas vezes você achou que Deus havia te esquecido? Mas e se na verdade Ele estiver apenas te preparando? Deus não atrasa. Ele age no tempo certo. E esse tempo não é sobre quando você acha que está pronto, mas quando Ele sabe que você está preparado. Muitas vezes queremos a bênção, mas não queremos o processo. Queremos o resultado, mas não o aprendizado. Mas Deus vê além. Ele sabe que a espera desenvolve paciência, fortalece a fé e molda o nosso caráter. Se Ele te entregasse tudo agora, você estaria pronto para segurar essa vitória? José esperou anos até sair da prisão e governar o Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Davi foi ungido rei, mas só assumiu o trono muito tempo depois. O que todos esses homens tinham em comum? Eles confiaram no tempo de Deus e não desistiram no meio do caminho. Se hoje você sente que Deus está demorando para agir, lembre-se, a demora de Deus nunca é negação, é aperfeiçoamento. Ele já estabeleceu o tempo certo para a sua vitória, e quando esse momento chegar, nada poderá impedir. Saber que Deus tem um plano é uma coisa. Confiar e agir conforme esse plano é outra completamente diferente. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, mas viver como se a promessa já fosse uma realidade. Mas como confiar em algo que ainda não vemos? A resposta está na própria definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Se Deus já disse que vai fazer, por que agir como se Ele tivesse esquecido? O problema é que muitas pessoas esperam sem ação. Querem a bênção, mas não se movem na direção dela. Pense em Pedro. Quando Jesus andou sobre as águas, Pedro pediu para ir até ele. Jesus disse, venha, Mateus 14:29. Pedro teve fé para sair do barco, mas quando olhou para o vento, começou a afundar. O erro dele foi tirar os olhos de Jesus e focar na tempestade. O que isso nos ensina? A fé precisa estar no Deus da promessa, não nas circunstâncias ao redor. Se você passa a vida esperando o momento perfeito para agir, nunca dará o primeiro passo. Deus não precisa que você entenda tudo. Ele só precisa da sua obediência. Abraão não sabia para onde estava indo, mas obedeceu. Moisés não sabia como abrir o mar, mas marchou. Josué não sabia como os muros de Jericó cairiam, mas rodeou a cidade. Todos eles confiaram e agiram. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você já sentiu Deus te chamando para algo maior, mas hesitou? Quantas oportunidades passaram porque você esperou sinais ao invés de simplesmente confiar? A fé verdadeira exige ação. Deus abre portas, mas você precisa atravessá-las. Ele dá promessas, mas você precisa se posicionar para recebê-las. Se você continuar parado, a dúvida vai te consumir e a promessa pode ser adiada. Então, como agir com fé? 1. Mantenha seus olhos em Deus, não no problema. Se Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, não teria afundado. 2. Declare a promessa antes de vê-la. A fé fala antes do milagre acontecer. 3. Não espere sentir confiança para agir. A coragem vem depois do primeiro passo, não antes. 4. Cerque-se de pessoas que fortalecem sua fé. A dúvida cresce quando ouvimos as vozes erradas. Deus está te chamando para confiar nele de verdade. Chega de viver com medo. Chega de esperar o momento certo. A hora é agora.
Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas cabe a você dar o passo de fé. Agora que você entendeu que Deus tem um plano maior do que você imagina, eu preciso te perguntar: o que você vai fazer com essa verdade? Muitas pessoas ouvem sobre fé, sobre promessas e sobre o tempo de Deus, mas continuam vivendo da mesma forma. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante. A diferença entre quem vive as promessas de Deus e quem apenas sonha com elas está na atitude diante da espera. Lembre-se, a dúvida paralisa, mas a fé move montanhas. Se você continuar esperando sentir segurança para agir, talvez nunca saia do lugar. Mas se você decidir confiar e dar um passo, Deus vai te conduzir ao próximo nível. Olhe para tudo o que falamos até agora. A dúvida é uma armadilha que tenta afastar você dos planos de Deus. As promessas de Deus são reais e nunca falham. O tempo de Deus é perfeito. A espera não é castigo, mas preparo. A fé exige ação. Deus age quando você dá o primeiro passo. Agora eu te pergunto: até quando você vai esperar para viver a vida que Deus tem para você? Hoje é o seu dia. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Deus está te chamando para um novo tempo. Ele quer te levar além. Quer realizar coisas extraordinárias em sua vida. Mas para isso, você precisa decidir confiar nele de todo o coração. Está pronto para dar esse passo? Então vamos juntos! Se essa mensagem falou com você, declare agora mesmo nos comentários: eu confio no plano de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que vão transformar sua vida. E nunca se esqueça, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Sua vitória já está a caminho.